podcast, eu vou te contar, em novembro de 2024, fala hoje com Gesiel de Souza Oliveira, ele que é nascido no dia 3 de fevereiro de 1978 em Macapá, filho do pastor Nery Ferreira de Oliveira e dona Oswaldina, a pastora Dina, casado com a dona Berenice Amora Rabelo e tem como os filhos o Gabriel, o Miguel e a Larissa. Em 1997 ingressou na Universidade Federal do Amapá no curso de Geografia. Em 1999 casou com a dona Berenice e também ingressou na Faculdade de Direito, tá? Na Unifap. Em 2013 foi autor de livros, e daí são 7 livros, um deles é Sinopse Geográfica do Amapá. Também tem frases selecionadas, tem livros de autoajuda, livros religiosos e é professor da Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus do Brasil, o ETAD. Também participa da ONG Nova Jerusalém e também faz parte da missão Aliança de Esperança no Parque Indígena das Montanhas do Tumucumaque. Presidente da Associação Pro-Evangélico do Brasil e do Exterior, a PEB, faz parte da Academia de Letras Evangélica do Amapá, ocupando a cadeira 19. Vice-presidente da Assembleia de Deus da Zona Norte, que tem cerca de 200 congregações. Foi candidato a governador pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, possui um podcast, que é Meditações com o Pastor Gesiel, e é cronista do jornal A Gazeta e o Guarani. Sem satisfação, Gesiel, você que é um cidadão de bem e meu colega de trabalho, trabalho no Tribunal de Justiça como oficial de justiça. E além disso, gente, é advogado, é geógrafo, é teólogo, é pastor evangélico, é professor de geopolítica mundial e de direito penal e constitucional, palestrante, escritor e cronista. É um grande prazer ter você aqui para falar. Comece pela sua infância, a formação escolar, a sua formação religiosa, que eu vejo que o seu pai foi pastor, a sua mãe foi pastora, a sua esposa é pastora, o seu sogro é pastor, e vocês dirigem a Assembleia da Zona Norte com muita precisão e muito sucesso. Obrigado desde já, Faia, por essa oportunidade tão grande que você está me dando de estar aqui nesse conceituado podcast. Eu acompanho os teus vídeos. Você tem trazido muito conteúdo edificante e a todo o pessoal que acompanha, a toda a audiência, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou daqui de Macapá mesmo, nascido em Macapá, sou da terra, me criei, nasci ali na Marcílio Dias. Laguinho. Ali no Laguinho. Minha infância toda foi lá, uma parte da minha infância eu fui morar em Serra do Navio, quando meu pai assumiu como gerente os Correios lá e eu tive de morar lá entre 1986 até final de 1988. Eu estava por lá nessa época. O auge, inclusive eu era presidente do Manganês Esporte Clube. Muito lindo, muito legal, tudo. Aquilo ali eu tenho muitas poesias. Eu tenho uma tristeza, hoje eu vou em Serra do Navio e vejo aquela cidade que era a Suíça amapaense, gente, toda deteriorada, toda mal cuidada. Infelizmente, o projeto Income, inclusive eu queria até que você falasse depois sobre isso, quando a gente chegar lá na parte de mineração, sobre a riqueza que a Income deu para aquela região, e hoje é uma tristeza a gente ver todo aquele projeto que poderia ser preservado para outros meios, como experimentação científica, universidades e o turismo, que é muito importante lá. Mas vamos continuar. Então, nesse período de Serra do Navio, tem muitas poesias, inclusive, escritas sobre esse período.
das memórias que eu guardo, do trem, da neblina, da educação de qualidade que tinha lá, a segurança. Um ambiente era como se fosse um pedaço dos Estados Unidos aqui, incrustado dentro do Amapá. Sim. E depois disso, voltei para Macapá, estudei no Colégio Augusto dos Anjos, depois no antigo GM, Escola Integrada de Macapá. Você sempre estudou em escola pública, né? Sim, a vida toda Sim. em escola pública. E, por fim, terminei meus estudos de segundo grau, na época, pelo CCA. Colégio Comercial do Amapá, hoje Escola Gabriel, professor de Almeida Café. Correto. Terminei e fui tentar vestibular. O primeiro vestibular foi uma decepção, uma tristeza. Sim. E eu não tinha noção alguma do que era. Terminei e fui tentar vestibular. O primeiro vestibular foi uma decepção, uma tristeza. Sim. E eu não tinha noção alguma do que era o vestibular da Universidade Federal, o nível, até porque numa época que não tinha internet, eu tinha que correr tudo, fazer tudo sozinho. Não podia, assim, nesse ponto, contar com o apoio ou instrução dos meus pais, já que, né, a minha mãe não concluiu os estudos. Meu pai era pastor, muito ocupado, terminou somente o segundo grau, e eu tive que dar os pulos sozinho mesmo, né? Me lembro muito bem na época que ia andando quase 3 quilômetros até a biblioteca pública e voltava. Sim. Todo dia, né? Conhecia ali, passei praticamente quase a morar lá, estudando. Passei um ano inteiro estudando. Depois dessa decepção que eu não consegui passar, eu me esforcei. Inclusive um parente meu me encontra no meio do caminho quando eu estava voltando, triste demais, e até zombou de mim, dizendo: mas tu queres ir onde? Olha para o teu avô, olha para o teu pai, tu quer chegar aonde? E aquilo me machucou. Mas hoje o orgulho de família é ter os filhos formados. Eu sou também nessa época, muito antes de você um pouquinho, nessa época não tinha nem faculdade aqui no Amapá, gente. Terminávamos o curso científico, que hoje é o segundo grau, e teria que ir para Belém, para outros locais do Brasil, para ter um curso superior. Era muito difícil. E nossos pais, a maioria, realmente não tinha essa formação educacional, mas sempre, até hoje, né, gente? A gente quer o melhor para os nossos filhos, a gente quer a formação deles numa faculdade. Mas era muito difícil aqui no estado do Amapá. Era muito difícil, não tinha para onde correr. Sim. E aí eu estava ali diante dessa situação. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou aceitar essa palavra de derrota de um parente meu, diz que eu não posso por causa do meu pai, por causa do meu avô. E eu cheguei em casa enxugando as minhas lágrimas, fui lá para trás, peguei o serrote do meu pai, o martelo, o prego, e fui fazer uma mesinha ao redor daquele cajueiro lá no fundo da minha casa. Foi ali que eu fiz a mudança da minha vida. Essa mesinha, até um tempo desse ainda tinha lá. Esses dias agora eu fui na casa da minha mãe, fui ali no pé daquele cajueiro, olhei, cheguei, tirei uma foto naquele cajueiro, porque foi ali que eu escolhi mudar a minha vida, através do estudo, né? E fiz, a mamãe viu que eu me acordei cedo no outro dia, enxuguei minhas lágrimas, né, no dia anterior, amanheci batendo para lá e tal, e ela: o que o Gisele está fazendo lá pro fundo do quintal? Quando foi lá, eu estava adiantando a mesinha, fiz um banquinho, e a minha saudosa avó, que morava ao lado da minha casa, levava suco para mim o dia todo, e a senhora que atendia, a bibliotecária lá da biblioteca pública, me permitia tirar xerox dos livros, e eu trazia para estudar. E assim eu fui construindo. E a sua perseverança hoje lhe faz um cidadão amapaense com uma formação em direito, em teologia, em geografia. Você é pós-graduado em outras áreas. Docência, ensino superior, em direito constitucional também. E hoje dá aula em cursinho, em faculdade, em escolas. É interessante, né? Você foi além do sarrafo, né? Como diz assim, acima do sarrafo. Passei em vários concursos públicos depois disso, né? E em 97 fui aprovado em Geografia na Universidade Federal. Sim. Aí foi aquela festa no final do ano. E aquele meu parente lá que tinha corta me dito, o cabelo, né? Aquele meu parente lá que tinha me dito: tu não vai passar do teu pai e do teu avô, né? Estava lá para me abraçar e dizer: eu sabia que tu ia conseguir passar. Que bom, né?
Então, é coisa que acontece. Em 99, fiz de novo o vestibular na Universidade Federal. Aí papai chegou em Direito já. Direito, exatamente, em Direito. E aí, fazia duas faculdades? Fazia, na época permitia. Sim. Depois disso foi proibido ter 2 cursos, mas na época permitiu. Sim. E aí a coisa ficou bem pesada mesmo. Com certeza. Você sabe como é que um curso exige demais. Então Sim. eu ficava à tarde, eu começava a aula 1h30 e a última aula de Direito terminava 10h15. Então chegava 10h30 na parada, tinha que sair. Eu me lembro que o último ônibus que passava 10h30. Meia-noite na sua casa. Chegava qualquer 1 hora, dava 1h15 de ônibus de lá até o Jardim, a Zona Norte, onde eu morava, né? E agora, Gesiel, vamos falar sobre a sua formação religiosa. Okay. O seu pai, pelo que a gente sabe, inclusive curiosidade, gente, aquela praça na entrada do Jardim Felicidade, a P70, bem no início da BR-210, que é a Perimetral Norte com a P70, é o nome da Praça Nery Ferreira de Oliveira, em homenagem ao pai do nosso grande amigo Gesiel, tá? E ele foi o maior casamenteiro aqui, né? Verdade. Ele que começou os encontros com Deus, né? Sim. Aqui no Amapá, né? Os encontros de casais com Cristo, Sim. no SCC, o encontro de jovens com Cristo, um encontro de adolescentes com Cristo. Então foi um movimento que foi se multiplicando. Hoje é um movimento muito grande. Sim, e a pastora Oswaldina, que é a pastora Dina, também é pastora. Sempre ao lado, a minha mãe sempre ao lado. Eu cresci num ambiente, meu avô era pastor. Sim. Os meus tios, a maioria pastores. Um pastor Obed, que tinha a igreja. E os seus irmãos são todos evangélicos? Todos evangélicos. Eu tenho 2 irmãos que são pastores também. Pastores também, né? Os meus tios, como disse, quase todos pastores, né? Um que foi E missionário. você casou com uma pastora também, né? Também. Encontrei em 15 anos uma menina linda, me apaixonei, não imaginava que Berenice Amora Rabelo. Berenice Amora Rabelo. Nos encontramos ela na época ela tinha 15 anos, né? 14 anos, e eu tinha 16 anos. Né? Então nós nos encontramos e desde lá namoramos, enfim, Sim. Nos casamos em 99, ficamos noivos ainda durante E 2 anos. o pai da Berenice é o pastor Dima Leite Rabelo, que é o presidente, que é a pessoa que revolucionou a religião evangélica aqui, criando. Tem mais do que 200 congregações? São 210 congregações hoje. Inclusive no exterior, né? No exterior, sim. Nós temos igrejas em outros países, como lá na Europa. Sim. Nós temos igrejas também espalhadas em diversos lugares, não só aqui na Amapá, na Guiana Francesa também, inclusive recentemente. Região do Marajó? Estive lá, muita igreja na região do Marajó. Sim. Inclusive, esse meu contato, né, esse contato que eu tive a oportunidade de ter muita experiência, conhecendo a cultura, escrevendo, foi por conta dessa questão de missão. Eu sou missão, né? Que é o projeto Nova Jerusalém, né? É uma ONG, né? Na verdade, esse projeto Jerusalém, ele surge muito depois. Quem criou ele foi o comandante Jaime e o meu tio, Sim. o tio Jovem Ferreira, que é pastor também. Os 2 são pastores e me convidaram para fazer parte. Mas dentro da minha igreja, né, da Assembleia de Deus, nós temos um trabalho missionário gigantesco. Nesse contato com missões, tanto na nossa igreja quanto no projeto missionário Nova Jerusalém, eu tive a oportunidade de conhecer muitos lugares, assim, inúmeros lugares na Ilha do Marajó. A gente fala Ilha do Marajó, mas não tem noção. Sim. Basta lembrar que a Ilha do Marajó são 16 municípios, são aproximadamente 1.600 vilas. Uau, Zix. Então, são vilas que você não tem noção, é quase Sim. a metade do tamanho da Europa. E não são vilas próximas. É a maior ilha flúvio marítima do mundo, né? Do mundo, sim. Mais de 500 mil de pessoas vivem aí nessa região. Então, a gente está falando, até o sotaque das pessoas é diferente. Se você vem, por exemplo, para Soule e você vai para o outro lado, para Melgaço, o sotaque das pessoas é diferente. E aí vai cultura, vai história, vai muita coisa. Gente, só para você ter uma ideia, a Ilha do Marajó, existe um município chamado Afuá, que é a Veneza brasileira, né? Afuá, daqui de Macapá para o Afuá, são 89 quilômetros.
Daqui para Porto Grande são 102 quilômetros e daqui para Ferreira Gomes são 134 quilômetros. Ou seja, ele é muito mais próximo de Macapá do que os municípios, alguns municípios do Amapá. Né? Uma riqueza, assim, para mim, que estou fazendo missão há muito tempo, e também historiografando tudo isso, escrevendo relatos, cultura, falo um pouco sobre lendas também. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, sobre essas viagens missionárias aqui na Amazônia. Né? Mais um. Está no prelo aí. Tem muita coisa, muita história, muita coisa legal que eu vou compartilhar de cultura indígena. Uma delas, inclusive mandei um vídeo para ti. Sim. Agora foi nessa minha última missão que eu fiz há mais ou menos poucos dias atrás. Foi no lá na aldeia do Bona, é isso? Sim. Gente, só para vocês terem uma ideia, a aldeia do Bona fica no leste do Paru. O Paru, lá na fronteira entre o Amapá e Pará, e mais a tríplice fronteira, mais o Suriname. É muito longe, gente. A TI o que é? É Tribo Indígena Parque das Montanhas do Tumucumaque. Inclusive lá existe o que? São 3 tipos de etnia: o Aianas, o Apalaí e os Tiriós. Exatamente. São troncos linguísticos, né? Agora dentro dele tem várias aldeias. Tem várias aldeias, né? Exatamente. Essa Waiana e o Apalai, ele já tem uma mistura de fala. Né? O tronco linguístico é interessantíssimo. Olha, eu estudo línguas, estudo a linguagem, a origem desses povos. Esses povos atravessaram o Estreito de Bering há mais de 20 mil anos atrás. Sim, essa história é muito bonita. O extremo Não existia, né? Existia uma passagem. Depois, com o aquecimento global, ela foi sumindo, ela foi ficando... Sim, desapareceu. Desapareceu, né? Hoje tem mais ou menos uma distância, como aqui em frente a Macapá, para as ilhas do Pará. Essa distância, mais ou menos. Mas houve um tempo em que houve uma ponte de gelo ali. Foi por ali que os povos orientais, os asiáticos, né? Exatamente. Os chineses, exatamente, passaram. Os mongóis. É só olhar a feição. A fisionomia do índio é igual do japonês, do asiático. Do asiático, exatamente. Coreano. E por isso eles vieram então ocupando primeiro a América do Norte, depois a América Central, por último a América do Sul, chegando aqui por volta de 6.000 a 5.000 anos. Agora, o tronco linguístico dele é muito interessante. Eu falei palavras, por exemplo, que você ouve, por exemplo, como o okê, que é dare, que eles falam lá na Coreia do Sul, na China, em vários países essa expressão, os índios usam também aqui. Sim. Entendeu? É interessante uma curiosidade, né? Uma curiosidade, a gente aproveita, também, como se diz, turbina a conversa. O Cristóvão Colombo descobriu a América em 1498. Quando ele chegou lá nas Antilhas, ele viu os índios lá falando aruaque. Aí tinha um navegador que era o Vicente Pinzon, que depois foi autorizado pela coroa espanhola para fazer uma missão aqui para a América do Sul. E quando ele chegou aqui em 92, o Cristóvão Colombo, ele viu que a mesma língua que falava-se lá, falava-se nos índios que estão hoje lá no Açá. Que, inclusive, gente, eu chamei o Gesiel para ele começar a contar muitas coisas do nosso estado do Amapá, a amapalidade que eu falo. Vamos começar o seguinte, vamos começar pelo indicadores econômicos, socioeconômicos. Você que está conhecendo aí, eu sei que aonde vocês vão, na missão religiosa, o governo não vai, nem o federal, nem o estadual, até as prefeituras que estão mais próximos desse povo, não sabem nem que existe, às vezes, algumas comunidades. Fale um pouquinho sobre esses indicadores econômicos, vamos falar sobre essa questão de precarização, tá? O que você diz sobre essa questão de saúde, de educação, de transporte coletivo, transporte público, que até hoje, para mim, o Macapá está melhorando, mas está faltando muito nessas áreas.
O que é que você diz? Se você somar o núcleo urbano que fica nessa parte sudeste do Amapá, que envolve Macapá, Santana, Mazagão, essa região... A região metropolitana. A região metropolitana. Só aqui vivem cerca de 75% da população. Sim. Então há um vazio populacional gigantesco em toda essa outra extensa área muito grande que nós temos para o interior do estado. 142 mil quilômetros quadrados o estado do Amapá, gente. É muito grande. Né? Exatamente. Isso tem provocado assim alguns desajustes, porque no Amapá nós temos um incipiente setor primário, no Amapá nós temos problemas de transporte, nós temos problemas de estrutura, nós temos uma série de problemas. Basta dizer que em termos de DH o nosso estado ultrapassou recentemente até o Maranhão, né? Sim. 56,5% da população, de acordo com os últimos dados, está em uma condição praticamente de miséria aqui, e esse é um problema grave e que a gente tem como melhorar isso, num ponto que a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão da exploração do petróleo. Ah, com certeza. Né? Mas eu tenho observado que isso não tem melhorado no Amapá, especialmente no interior do estado. Eu ando muito, percorro muito pelas comunidades interioranas, e afirmo para você, o povo do interior está abandonado. E quando eu falo abandonado, em todos os sentidos, seja em termos de estrutura, de educação, de segurança. E a questão do desemprego, tem uns números aí, gente, eu não sei se bate com o que eu pesquisei. Hoje, o estado do Amapá tem uma média de 127 mil bolsas doadas pelo governo federal e umas pelo governo estadual. As pessoas aqui que moram aqui de carteira assinada são em média de 70 mil pessoas de carteira assinada. E só para vocês, gente, outra pesquisa que a gente vê é que 20 mil pessoas saíram daqui, foram lá para o Sudeste brasileiro, lá para Florianópolis, Curitiba, Santa Catarina, atrás de emprego. O que você me fala sobre o emprego do Amapá? Essa questão do desemprego? Muito alta, né? Praticamente 12,5% de taxa de desemprego. Os últimos números assim são estarrecedores, e isso mostra que há um problema crônico que precisa ser resolvido. Nós estamos diante da maior emigração do estado do Amapá, maior do que na década de 80 para Caiena, infinitamente maior do que tudo que nós já vimos acontecer aqui no Amapá. Então, não se tem ainda números oficiais, mas sabe-se que isso tem impactado, inclusive, na contagem do censo a respeito da população do Amapá, que decresceu por conta dessa enorme quantidade de pessoas que está migrando. Eu estou falando que a nossa melhor mão de obra está indo embora. Conhecimento, gente que poderia estar produzindo e promovendo o melhoramento do futuro do Amapá, está desistindo do Amapá, está indo embora. Para completar, outros problemas surgiram, como, por exemplo, eu falo isso agora, vou falar como oficial de justiça, um detalhe que talvez esteja passando despercebido na vista de muitas autoridades, mas eu vou falar aqui. Eu, quando vou no Macapaba, por exemplo, né, tem o Macapaba, muitos daqueles blocos estão ficando abandonados, e a justificativa é sempre a mesma. Foi embora por quê? Deixou uma dívida para trás de 10, 20 mil de energia que não consegue pagar. Infelizmente. Não consegue pagar, uma conta gigantesca. A inadimplência, né? Muito grande. Não me refiro nem à questão da inadimplência, mas da condição, porque imaginar que até pouco tempo atrás a pessoa que estava ali pagava o que era justo e que a gente paga no resto do Brasil, 200, 300 reais, de repente a conta foi para 1.000. Sim. E não conseguiu mais pagar 1.500, como eu vi pessoas lá, num apartamento muito pequeno. Você sabe o tamanho desse apartamento eu fui lá uma vez. Então não tem nada que justifique aquilo, e infelizmente esse é um dos causadores principais. Além disso, segurança, tá? É uma reclamação constante. Uma situação que você, oficial de justiça, você anda a cidade toda, né, Gisele? Essa questão da segurança. Só para vocês terem uma ideia, gente, Macapá, segundo a última pesquisa aí dos órgãos que controlam a segurança no Brasil, Macapá é a segunda capital mais violenta do Brasil, só perdendo para Salvador, tá? E só para vocês, pasmem vocês,
Enquanto que São Paulo, em cada 100 mil pessoas morre 3 de morte violenta, aqui no Amapá é cerca o quê? De 27%? 63%. 63%. Então, no Rio de Janeiro é 19%. para você ver, né? A cidade de Macapá ela é pequena, mas é muito violenta. A gente que mora no asfalto, que eu digo que tem duas Macapá, a do asfalto e a da ponte, a gente não vê a violência, mas diariamente morre gente aqui, confronto com a polícia, briga de facções. Infelizmente, Macapá está ficando nessa situação, né, Gisele? É o que está acontecendo. Então, as facções estão dominando, encontram solo fértil em um lugar onde tem desemprego, onde tem miséria Outra coisa que você falou agora, que eu já observei e ninguém fala, mas é verdadeiro, gente. Esses parques que foi construído aí, que Mucajá, Macapaba, Açucena e outros, gente, estão sendo dominados pelas facções. Às vezes as famílias não é porque ela tem a dificuldade do pagamento, é a questão da violência que está acontecendo dentro desses condomínios. Perfeito, e é perigoso. Tem áreas aqui que eu te afirmo, o oficial de justiça não entra, porque são dominados por facções. Aliás, a polícia não entra. Não entra. Ah? Aí vai pedir apoio para a polícia lá é complicado até de entrar, porque entrou tem tiroteio, é complicado, é muito pesada a coisa aqui. E para a gente como oficial de justiça que trabalha trabalhando sozinho, nós não temos armas. Sim. Então a coisa fica muito difícil mesmo. Mas só para você ter uma ideia, eu tenho um amigo policial que ele é policial civil lá em Santana. Eles dizem que na Baixada do Ambrósio a polícia não entra. Aqui tem área. É uma das áreas mais violentas, inclusive aqui do estado do Amapá, viu, gente? Sim. Infelizmente. Teve áreas, por exemplo, pra você ter uma ideia, durante a minha campanha, que eu vinha governador, Sim. que eu gravei, entrei lá convite de pastores dentro de uma... Eu não vou citar a área por uma questão... Mas eu entrei lá, gravei um vídeo com apoio lá daquele pastor e a ordem veio de lá de dentro. Apague o vídeo agora, porque nós não estamos apoiando isso daí. Então, a coisa não chega longe, gente. Aqui nossos colegas, eu trabalho no Tribunal de Justiça, todo mundo sabe, teve um assistente social que foi fazer uma visita, né, numa ponte dessa. O dono lá, o dono da parada, como diz a gíria, foi lá perguntar o que ele queria e queria acompanhar ele até na hora da entrevista lá. Que ele faz do psicossocial. É brincadeira isso, né, Gisele? Então, são coisas inacreditáveis assim que a gente vê e a população está aterrorizada, essa que é a verdade. Sim. Eu, quando saio de casa todos os dias, pego meu pacote de mandados, eu oro a Deus, Senhor, vai comigo, porque eu estou sozinho, né? Sim. E quando eu volto, agradeço a Deus. É uma atividade muito, muito arriscada, especialmente na segunda cidade mais violenta do Brasil.